Tudo bem? Olá, boa noite. Como vocês estão, gente? Vocês estão bem? Como estão aí a véspera de feriado? Não sei se é feriado para vocês amanhã, mas para mim é feriado. Estou bem empolgada para trabalhar um monte aqui. Não vou trabalhar no escritório, no foco aqui da empresa, mas vou trabalhar aqui no Instagram com vocês. Boa noite a todos e a todas. Pessoal entrando. Pessoal, mais um dia de live onde vamos falar de currículo, onde vamos falar os pontos importantes do currículo, onde nós vamos trazer algumas questões pontuais para que você tire suas dúvidas, que você entenda o conceito, tá? E eu vou deixar só mais alguns minutinhos pro pessoal ir entrando e a gente já começa, tá bom? A ideia é realmente que você entenda os conceitos, entenda as ideias, entenda aquilo que você precisa pôr no currículo. Eu preciso de você alterando o seu currículo para que você seja chamado para entrevista. Não adianta você ter um conteúdo bom, não adianta você ter toda uma bagagem, um background profissional muito bom, se você não souber colocar isso no currículo. Porque se você não colocar isso no currículo, você não é chamado para entrevista, tá? Então eu preciso daqui da ajuda de vocês, que coloquem em prática as informações que eu vou passar aqui para vocês hoje, tá bom? Só mais alguns minutinhos a gente já começa. E eu quero, assim, realmente que vocês tirem as dúvidas. A gente vai falar aqui alguns exemplos práticos. E nós vamos falar hoje de formação acadêmica e experiência profissional. O que isso significa? Como é que eu vou colocar a minha experiência profissional, a minha formação acadêmica de forma adequada no currículo? De forma que chame a atenção do recrutador. De forma que o recrutador olhe e veja, eu quero contratar esse candidato. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, tá? Se vocês tiverem perguntas, vocês mandem as perguntas aqui pra mim que eu vou lendo e acompanhando, tá bom? Pra quem não sabe, as lives estão sendo salvas no grupo do WhatsApp que fica lá no link da minha bio. Entra no link da bio, depois clica lá na inscrição do grupo WhatsApp 7 dias e as lives estão lá. Terminando a live, eu já vou fazer o resumo do dia de ontem e o resumo do dia de hoje. Então tem resumão aí sobre currículo. Porque aí eu consigo que vocês revisitem, releiam e revejam todas as informações que eu vou passar para vocês hoje, tá? Bom, vamos começar então. Vou pegar aqui o nosso exemplo da nossa querida Joana d'Arc. Dessa vez eu acho que eu deixei ajustado. Ai, agora dá pra ver. Ficou excelente. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o exemplo da Joana d'Arc? Estão, né? Eu acho que tá dando pra ver muito bem agora. Eu trouxe um exemplo da nossa persona e também vai ter o exemplo do meu próprio currículo, aonde nós vamos conseguir analisar uma outra forma de trabalhar. Ok? Falando de formação acadêmica, vocês estão vendo aqui que no exemplo da Joana d'Arc, ela colocou o ano início e o ano fim. E depois ela colocou a pós-graduação, ela colocou ali as informações do que ela estudou na pós-graduação, em qual foi a faculdade e a cidade. Em seguida ela colocou embaixo também a mesma coisa, da mesma forma, para a graduação. 2012 até 2018, graduação, 2019 até 2020, perdão. A parte de pós-graduação. E, novamente, pessoal, eu acho que é importante eu frisar aqui pra vocês que isso não tá errado, tá? Só que tá poluído, tá bom? Tá poluído. Vou trazer esse exemplo aqui, é o meu próprio currículo. Nem tirei os meus dados, gente. Ô, Juliana. Olha só, tá vendo a diferença do meu currículo pro currículo da nossa persona Joana d'Arc? Como que eu coloquei aqui a forma que eu quero que vocês coloquem no currículo de vocês? Vocês vão sempre colocar a graduação, formação superior em, graduação em. Aí você vai colocar a sua faculdade de estudo, né? Comunicação social, ênfase em jornalismo. Aqui o exemplo da nossa Joana d'Arc, ela fez engenharia ambiental. Então, você coloca a sua faculdade, depois a universidade que você estudou e, por fim, você fecha colchetes com o ano que você se formou. Aqui ela colocou tanto o início quanto o fim, estão vendo? Né? Tá 2012 até 2018, a parte de graduação.
E no meu exemplo aqui, eu tô colocando em linha por linha a minha formação acadêmica. Vocês conseguem ver a diferença de como fica mais limpo o currículo? Como fica mais conciso e direto? Como o recrutador consegue entender melhor essa informação da formação acadêmica? Vocês conseguem perceber a diferença? Vou trazer aqui de novo para nossa amiga Joana Dark. Estão conseguindo entender como que muda só o fato... É a mesma informação, gente. É a mesma informação. Olhem esses exemplos e transponham isso no currículo de vocês. É exatamente a mesma ideia. O conteúdo é o mesmo. Você só vai mudar o formato. Olha o formato aqui. Formação acadêmica. Ah, Ju, mas eu não terminei ainda, eu ainda não sou formado, eu ainda não terminei minha pós-graduação. Como é que eu coloco? Você vai colocar também entre colchetes, só que você vai colocar conclusão em 2018, conclusão em 2021, na verdade, né, que você ainda não terminou. Conclusão em 2025, tá? Certo? Formação acadêmica é um negócio muito tranquilo. Formação acadêmica é isso. Você vai colocar simplesmente aquilo que você estudou, se é uma graduação, se é uma pós-graduação, e o ano de conclusão. Mas eu preciso que vocês coloquem dessa forma para ser mais fácil para o recrutador ler. A ideia qual que é? Vamos facilitar a vida do cara. Vamos fazer com que a pessoa que esteja lendo, essa pessoa do RH, ela leia o meu currículo e ela fale assim, nossa, tô entendendo tudo. Certo? Formação acadêmica bem simples, tá? Vamos então para a parte de experiências profissionais. É este exemplo. Experiências profissionais. No exemplo aqui da Joana Dark, ela colocou muita informação porque ela tem muitos cargos, ela tem muitas empresas no currículo. Isso acontece com vocês também? Isso também acontece com muitas pessoas, ter muitas empresas no currículo, né? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade aqui dessa parte do currículo dela? Que eu diria, que eu mudaria. É novamente o mesmo ponto de deixar o currículo muito mais limpo, tá? Com a informação muito mais direta. A informação do jeito que está aqui, ela, novamente, eu repito, ela não está errada. Não é uma questão de certo ou errado. É pura e simplesmente uma questão de que não está tão legível. Você pega esse exemplo, agora eu vou pegar o meu exemplo. Vocês conseguem ver o meu exemplo? Aqui é a empresa que atualmente eu trabalho, na Freudenberg. Não sei se tem alguém da Freudenberg aqui, acho que eu vi o Vinícius. Mas ontem tava a Simone e tudo mais. Olha só, qual que é a diferença dessa experiência profissional, escrita dessa forma no currículo, pro nosso exemplo da Joana Dark? Pura e simplesmente formatação. Pura e simplesmente os dizeres, as informações estão mais claras. Então, o que eu quero que vocês façam, tá, pessoal? Olha só, quando vocês estiverem com o currículo de vocês pegam, colocam o nome da empresa, exatamente como tá aqui, ó, centralizado, e logo embaixo vocês escrevam uma linha, pode ser nessa forma itálica como eu coloquei aqui, informando qual que é o segmento da empresa, qual que é a dimensão dessa empresa. No meu caso aqui, eu coloquei empresa alemã, líder global em tecnologia de vedação para o setor automotivo. O que eu tô falando pro recrutador? Recrutador, a empresa que eu estou hoje é uma empresa alemã, você já tá falando da cultura organizacional da empresa, você tá dizendo o que ela atua, onde que ela é líder, né? Eu tô enaltecendo a empresa, líder global, eu tô falando que ela é global, ela é uma multinacional. Em tecnologia de vedação, né, que é o produto da empresa, para o setor automotivo. Setor automotivo, eu tô dizendo qual que é o setor. Vamos pegar um exemplo aí que eu já trabalhei, ou que eu já peguei de currículo. Ah, você trabalha na Coca-Cola. Trabalha na Coca-Cola. Aí, o que você vai colocar nessa linha? Empresa norte-americana que atua no segmento de bens e consumo, por exemplo. Conseguiram entender o conceito dessa segunda linha, abaixo aí do nome da empresa? Eu quero que vocês expliquem para o recrutador aonde que vocês estão trabalhando, qual que é o segmento da empresa. Eu quero que vocês coloquem essa dimensão no currículo de vocês, certo? Logo abaixo vocês estão vendo que tem uma, entre colchetes, 2 anos. Eu coloco muito isso em currículos, principalmente quando a pessoa tem muito tempo de casa. É muito bom quando a pessoa tem tempo de casa
colocar essa informação no currículo, né? Imagine que você ficou 5 anos numa empresa. Você já está dizendo para o recrutador, olha, eu tenho 5 anos nessa empresa. Tá, eu gosto muito dessa informação. Quando é que... E essa informação, por sinal, não tem no exemplo da nossa persona aqui, da nossa Joana Dark. Por quê? Porque ela colocou exatamente como muitas pessoas colocam, né? Ela colocou, por exemplo, 2017, tracinho atual. Imagina que você começou a trabalhar numa empresa em 1989 até a data atual. Qual que é a dificuldade disso? O recrutador ele tem que ficar fazendo conta. Nossa, calma aí, 1989 até agora, quanto tempo é isso? Deixa eu fazer a conta aqui. Quanto tempo essa pessoa ficou em cada empresa? Tá? Então, qual que é o ponto central aqui? Vamos ajudar a vida do recrutador. A gente ajuda o recrutador colocando a informação rápida para ele. Olha, eu tenho 2 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 5 anos nessa empresa. Quando é que eu tiro essa informação de um currículo quando eu analiso? Quando a pessoa tem 6 empresas no currículo dela e cada uma dessas empresas ela ficou 1 ano. Aí você vai repetir essa informação em todos os empregadores. Aí não é legal. Então, qual que é a ideia? Tudo que é bom no seu currículo, eu quero que você enalteça. Eu quero que você coloque em evidência. Aquilo que não é tão bom, tão interessante, ou aquilo que você não quer enfatizar, você não deixa em evidência. Você retira. Deixa que o recrutador leia. Certo? Logo em seguida vem a parte de cargos e informações da sua função, né? Do seu papel dentro da empresa. Aqui eu coloquei o meu exemplo, analista de marketing e comunicação, e nessa informação do cargo, aí sim eu coloco o mês e o ano inicial, o mês e o ano final, tá? É nessa informação abaixo. O nosso exemplo aqui da Joana Dark, ela não colocou essa informação de quanto tempo que ela tem, quantos anos de casa, de empresa, ela só colocou do lado ali a informação de eu tenho esse trabalho, eu tô nesse empregador de 2017, tracinho atual. Pode seguir assim, contanto que você enfatize aquilo que você quer enfatizar, certo? Ok, pessoal? Sem dúvidas até aqui? Tranquilo? É muito rápido, né, gente? 20 minutos. Eu super me arrependi de fazer live 20 minutos apenas. Confesso pra vocês. Então, vamos lá. Vão mandando as perguntas caso vocês tenham, mas assim, entendendo o conceito, vocês conseguem aplicar no currículo de vocês. É bem tranquilo, tá? Bom, seguindo aqui a parte de descrição dos cargos, vocês conseguem perceber que as descrições dos cargos aqui da nossa Joana Dark está em um bloco de texto. E o que eu gostei do currículo dela? Todas estão em blocos de texto. Então, se você está fazendo este tipo de bloco, você faz em todos os empregadores. O que acontece muito, que eu pego muita gente com currículo coloca um empregador cheio de bullet points e outro empregador coloca o bloco de texto. Aí o seu currículo ele vai ficando sem padrão, entendeu? Ele não fica num padrão visivelmente falando, né? O meu exemplo aqui, eu já gosto de usar bullet points, tá? Eu uso bullet point porque eu acho que fica mais interessante para o recrutador ler e entender. Ele olha e fala assim, beleza, peraí, deixa eu ver o que essa pessoa faz. Você faz um caminho para ele ler o seu currículo, percebem? Novamente eu repito, a informação do conteúdo é a mesma coisa, é a mesma ideia. O que você está mudando aqui é a forma que você está escrevendo o seu currículo. É só isso que muda. E os bullet points, nesse caso de experiências profissionais, ele é muito bom para ajudar na leitura. Tá? Eu realmente sugiro fortemente a informação em bullet points, certo? Neste caso a gente não tem, mas a gente tem um currículo padronizado. Então, nesse caso, ainda que não esteja uma informação segmentada, ela está uma informação padrão. O recrutador consegue ver, entender e falar, beleza, esse currículo aqui, essa parte do currículo é experiência profissional. Certo, pessoal? Bom, temos mais 5 minutinhos. O que eu vou falar com vocês hoje é somente isso, formação acadêmica e experiência profissional, mas eu quero só trazer mais uma vez a ideia e o conceito do resumo, tá? Então, quem tá chegando agora, quem tá ouvindo a live agora, ontem nós falamos de dados pessoais, objetivo e resumo. E para quem estava ontem, eu comentei o seguinte, resumo é a parte mais importante do currículo, tá? Com base nas suas experiências profissionais, você monta o seu resumo. E você só vai mudando o seu resumo conforme a descrição de cada vaga, tá?
Formação acadêmica é muito tranquila, mas sempre surge uma dúvida seguinte: eu coloco o meu intercâmbio na formação acadêmica e eu vou falar para vocês. Eu não acho interessante colocar intercâmbio na formação acadêmica, a não ser se o seu caso for de uma secretária bilíngue, por exemplo. E aí você fez um intercâmbio, você ficou 1 ano na Inglaterra fazendo inglês em Cambridge e tirou a certificação de Cambridge. Aí é legal você colocar no currículo. Do contrário, a parte de intercâmbio não acho interessante você colocar na formação acadêmica. Eu acho interessante você colocar no idiomas, que nós vamos falar amanhã, tá? Quais pontos principais sobre as vagas antigas? Pontos principais sobre as vagas antigas? Não entendi qual que é a pergunta sobre vagas antigas. O que que acontece? Quando a gente fala da vaga, a gente está olhando aquela vaga dentro do site, dentro de um site de recrutamento e seleção. E essas descrições da vaga, se for alguma coisa na descrição, isso, você pega essas descrições e coloca no seu resumo. Por que você coloca no seu resumo? Porque você cria compatibilidade com o seu currículo e a descrição da vaga. O recrutador, ele lê e fala, caramba, esse candidato tem tudo a ver com a minha vaga. Isso acontece muito, sabe, Thaís? A Thaís que perguntou, né? Thaís, isso acontece muito com pessoas que são formadas em administração de empresas, são formadas em economia, porque essas graduações, elas têm um leque imenso dentro das empresas. Então, o que acontece? A pessoa, ela é formada em administração, ela consegue se candidatar para milhares de vagas. E cada vaga tem um nome, né? A gente percebe que não tem uma nomenclatura padrão para pesquisa de vagas. Você é formado em economia, mas você pode trabalhar numa área financeira. Mas você também pode trabalhar e se candidatar para uma área de marketing. Então, é essa questão da nomenclatura, da descrição da vaga, que eu quero que vocês coloquem exatamente igual no currículo. Porque aí sim, vocês criam uma empatia com o recrutador em relação ao seu currículo. É engraçado, né? Porque realmente é o tipo de coisa que a gente cria conexão. Falo inglês e espanhol fluentemente, mas não fiz curso. Como inserir informações no currículo? A parte de inglês e espanhol vai vir amanhã. A parte de inglês e espanhol vai vir amanhã, que a gente vai falar de idiomas, tá? Não acho interessante colocar idiomas em formação acadêmica, a não ser que você tenha tirado uma certificação muito forte, tá? Uma certificação muito boa, que vai fazer a diferença no seu currículo, e aí você pode colocar como formação acadêmica. Com relação aos sites, exemplo, vagas.com, para cada vaga eu devo adaptar o currículo também. A questão do site do vagas.com é que você já tem um formato padrão lá dentro, né? Você já escreve a sua vaga lá dentro. E eu vou te dar uma sugestão do vagas.com. Quanto mais você atualiza, quanto mais você entra dia por dia atualizando ali o seu currículo, mais chances você tem de ser chamado no vagas.com. Eu conheço pessoas que nunca foram chamadas para entrevista no Vagas. E eu conheço pessoas que falavam assim, todo dia eu entrava e eu mudava uma letra dentro do vagas.com. E isso fez com que eu fosse chamado. Então, deve ser alguma questão dentro do site. Então, qual que é a minha sugestão? Muda. Mesmo no vagas.com, mesmo dentro de um site de recrutamento. Por exemplo, você vai se candidatar no LinkedIn. E aí, tem a opção do LinkedIn da candidatura simplificada, né? Então, você pode mandar o seu currículo já rapidamente para aquela vaga. Muda o currículo, altera, faz o download na plataforma do LinkedIn e envia o seu currículo alterado para aquela vaga. Depois você volta. A ideia principal, a ideia que é interessante é você ter um currículo bem mais generalista, com todas essas informações, e alguns currículos mais segmentados, né? Então, esse currículo é mais segmentado para a área de ADM, esse aqui é para a área de finanças, esse aqui é para a área de Customer Service. É uma opção bem interessante, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Ficou claro aqui? Eu quero ver de vocês. Ficou claro todas as questões, principalmente do resumo. Agora a gente está vindo para esse caminho de formação acadêmica. Entramos aqui nas questões de experiências profissionais e amanhã nós falaremos sobre idiomas, cursos adicionais, projetos de voluntariado, que a gente finaliza o nosso currículo. A gente está hoje no meio do currículo, né? No LinkedIn, você recomenda deixar a descrição completa das experiências? Eu vou falar de LinkedIn na sexta e no sábado, mas eu já vou te responder, tá, Dani? Se eu recomendo deixar a descrição completa, vai depender do que você está procurando. Eu sugiro que sim. Quanto mais informações no currículo, mais informações no seu perfil LinkedIn,
mais chances você tem de ser encontrado e o recrutador gostar do seu perfil. Agora, acontece muito do LinkedIn você ter pessoas do seu trabalho olhando o seu LinkedIn. E aí você pode ter essa dúvida, ai caramba, mas eu vou por tudo isso de informação e se as pessoas perceberem, se o meu RH perceber? Então tem uns hacks, tem umas dicas aí pra gente falar de LinkedIn, que eu vou falar na sexta e no sábado, pra você colocar as informações sem que a sua empresa veja. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho importante sim, eu acho extremamente interessante. Quanto mais informação, melhor. Contanto que seja padrão. É a mesma ideia aqui do currículo. Se você vai colocar a descrição em um texto, um bloco de texto, igual o exemplo aqui da Joana Dark, você coloca todos assim. Se você for colocar em bullet points, coloca todos em bullet points. Deixa padrão, tá? Tanto currículo quanto no LinkedIn, ok? Pessoal, acabou o nosso tempo. Acabou a nossa live, 20 minutos de live, hoje falamos sobre formação acadêmica e experiências profissionais. Qualquer coisa, se você quiser ver essa live novamente, revisitar esse conteúdo, entra no nosso grupo do WhatsApp, o link está na minha bio, tá bom? Entra lá no grupo, é gratuito, gente, é só entrar no grupo. E eu vou fazer desligando a live, eu vou fazer o resumo da aula de hoje, da live de hoje e da live de ontem. Olha eu falando em aula, gente, é vício de professora. Da live de hoje e da live de ontem. Vai ter um resumo e vai ter como você assistir os vídeos, tá bom? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Está claro até aqui? Estamos na metade do nosso currículo perfeito, hein? Tá bom? Adorei. Obrigada, Dani. Então, pessoal, é isso. 20 minutos diários. Amanhã não percam. A gente vai falar só mais 20 minutinhos amanhã e finaliza a parte de currículo. Sexta-feira, LinkedIn, sábado, LinkedIn, domingo, entrevistas, segunda, entrevistas. E aí a gente fecha os nossos desafios 7 dias. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo, se precisar é só me chamar, tá bom? Tchau, tchau.